Beleza. Muito bem, então nós vamos começar a nossa aula hoje em pé. Pés firmes no chão, os braços bem soltos. A gente começa o sadhana soltando o tronco para um lado e para o outro. Olhos fechados, a respiração bem profunda. Puxa o ar pelas narinas e solta o ar devagar. E vai fazer um Hastinasana bem solto, bem descontraído. O Hastinasana, ele é quase a bala de prata, né, para as dores lombares, lombalgia. Pega o hábito, né, de fazer um pouquinho todos os dias, principalmente depois de ficar muito tempo sentado na frente do computador, sei lá, mexendo no celular ou numa má postura qualquer. Hastinasana ajuda a tirar um pouco essa tensão da musculatura paravertebral. Olhos fechados, a respiração bem consciente, profunda, o movimento solto, relaxado. E se você sentir aquele desconfortozinho na lombar que precisa, assim, sabe, de um movimento um pouquinho mais amplo para estalar a coluna, voltar as costas no lugar, você pode fazer isso, mas com cuidadinho, né? Sempre moderando a intensidade do balanço para não causar nenhum desconforto. Beleza, finalize aqui esse balanço. A gente vai fazer um movimento de rotação do pescoço. Comece tombando a cabeça lá para trás. Em seguida, um movimento amplo de giro da cabeça em torno do pescoço, alongando bem cada ponto, passando com uma orelha pertinho do ombro. Um detalhe aqui, você vai ver que tem a tendência de fazer uma ligeira lateroflexão. Eu gosto de controlar isso mantendo as palmas das mãos nas coxas e sentindo se as minhas mãos estão mudando de lugar ao longo do movimento. E aí você fazer isso evitando mudar muito as mãos de lugar. Elas podem subir e descer um pouquinho, mas pouca coisa. Aí você tem a certeza que a coluna lombar e torácica elas estão alinhadas, né? Beleza. Quando terminar esse movimento aqui, você entrelaça os dedos das mãos, leva o queixo no centro do tórax e solta o peso das mãos e dos braços sobre o alto da cabeça, alongando bem o meio das costas. Tenta não curvar para frente com as costas e deixar o movimento exclusivamente cervical. Esse daqui você pode levar o queixo um pouquinho para um lado, alongar mais ali o lado oposto, leva o queixo um pouquinho para o outro lado. E aí quando terminar você solta os braços, tomba a cabeça para trás. Segura um pouquinho a cabeça para trás, levanta os ombros, como aproximando eles das orelhas, segura e daí solta. Tá bem. Aqui a gente afasta bem os pés, deixa os pés afastados mais ou menos em 5 palmos. Nós vamos elevar os braços à altura dos ombros. Você inspira, traz os braços aqui, aponta o pé direito para fora, encaixa os quadris, desce o tronco de lado. Desceu de lado aqui, a mão direita pega a perna, vai deslizando na perna em direção ao pé. E o outro braço aponta bem para cima. Para não cansar o pescoço, pode deixar o rosto virado para frente, não precisa olhar necessariamente para a mão lá em cima. E aí você tomba a cabeça de lado, alongando o pescoço, soltando o peso na posição aos pouquinhos. E à medida em que o seu corpo vai se ajustando, vai se encaixando, o braço de cima vem descendo também.
você tenta chegar com esse braço pelo menos nessa linha paralela com o chão, estendendo bem as costas. Se puder, a mão direita desliza em direção ao chão e você avança para além disso, mas sempre mantendo o movimento de lateroflexão, alongamento lateral do tronco. E a gente para aqui um pouquinho. Olhos fechados, respiração bem ampla e profunda, você se alonga, se estica. Como existe um pouco da solicitação do equilíbrio, se você achar que está difícil manter os olhos fechados, pode abrir os olhos, não tem problema. Mas você segura lá a posição. Aninha, já começamos, Aninha. Tava com saudades da Aninha, faz tempo que eu não a vejo. Beleza, e daqui nós vamos fazer o seguinte. As duas mãos pegam a perna, pegam o tornozelo, e você deita o tronco de frente para a perna direita estendida, tentando aproximar a testa desse joelho. Você pode deixar o pé esquerdo na mesma posição que estava, ou você pode virar esse pé em direção ao outro, alinhando os dois pés. Essa variação, ela é tecnicamente mais correta, né? O Parsvottanasana, ele tem o pé virado assim, o que alonga o tornozelo e a panturrilha da perna de trás. Mas se você quiser deixar o pé um pouquinho de lado para aliviar alguma solicitação excessiva ali, isso pode ajudar, isso pode facilitar também. Observe aqui se você tensiona o pescoço. Na medida do possível, tombe a cabeça, deixe a testa naturalmente se aproximar do joelho e avance com as mãos cada vez mais para trás. Num último esforço, você leva as mãos lá atrás, caminhando com as mãos em direção ao pé esquerdo e a testa realmente toca o joelho, nem que seja assim por um segundo. Você flexiona um pouquinho essa perna, sobe o tronco e volta o corpo à verticalidade. Troca a posição dos pés. Vai inspirar e levar bem os braços espreguiçando, expirar e descer o tronco agora para o outro lado. Não force as pernas, não force a coluna, nem o pescoço. Deixe o corpo se ajustar, se acomodar na posição. E se tiver difícil, você volta um pouquinho, segurando a mão esquerda na perna, um pouco mais perto do joelho. Se tiver fácil, aí você vai deslizando essa mão até o pé, até o chão e vai avançando aos poucos. Mas dê o tempo que o seu corpo precisa para se ajustar, não tenha pressa para chegar com ele em nenhuma performance, em nenhum ponto. Deixa o corpo se ajustando naturalmente e a execução, ela é descontraída, ela é solta, ela é leve. Você se solta, relaxa, o corpo vai se acomodando e é aí que a gente avança. Quando aquele ponto em que você está ficou muito confortável, é aí que você avança. Queira avançar antes da hora. Como pro outro lado, né? Aqui eu estou fazendo com a cabeça tombada de lado, uma atitude bem descontraída, bem relaxada. E a nossa prática hoje vai seguir nesse tom. O último esforço aqui dessa lateroflexão, dessa abertura pélvica. E aí a gente gira o corpo,
virando o tronco agora de frente para a perna esquerda. De novo, não tenha pressa para alcançar o pé, para alcançar o chão. Deixa a musculatura excedendo aos pouquinhos. E se você precisar, você fica lá em cima, com as mãos em cima do joelho, não tem problema. O ponto de performance é muito particular. Só você sabe onde é que a posição está atuando no seu nível ótimo. Se você for além, machuca, incomoda, desconfortável, a gente fica inquieto, fica querendo sair dali. E se você for muito aquém, você faz a prática com um resultado pequeno. Mas você sabe onde está o ponto médio ideal ali entre a solicitação e o conforto, entre a intensidade, né, que vai produzir resultados, e um esforço mais moderado, mais consciente ali para jamais agredir o corpo. Especialmente se está ali com algum pontinho de dor, de desconforto. Esse daqui pega bastante atrás do joelho, pega bastante as costas, o pescoço. Você pode dosar a intensidade de acordo com a sua necessidade. Veja lá se a variação com o pé fica melhor para você apontando de lado, apontando para frente, né? E venha avançando aos poucos. Em um último esforço aqui, você faz uma inspiração profunda, puxa bastante ar. E expira, solta bem o peso sobre a perna, vai lá no seu ponto máximo, a testa se aproxima mais, chega até tocar no joelho. E daí a gente flexiona um pouquinho o joelho aqui para subir o tronco. E ainda com os pés afastados em 5 palmos, você inspira, eleva os 2 braços, estica para o alto, cresce com os braços, com as mãos. Segura aqui com os pulmões bem cheios. E depois, expirando, vai flexionar o tronco à frente, os pés paralelos, cada mão segura um tornozelo. E você avança descontraindo, soltando e relaxando ao centro. Agora, feche os olhos e solte bem o corpo à frente, tentando deixar o corpo bem pendurado. O peso do seu corpo faz o alongamento da musculatura posterior. E se isso for excessivo, aí você segura com as mãos nos tornozelos ou até mais para cima nos joelhos, onde você sentir que fica o seu melhor encaixe, para realmente fazer a sua prática de hoje curtindo, soltando, relaxando. Eu percebi que ultimamente eu tenho ficado muito cansado no dia a dia. Acho que tem a ver, né, com esse momento pós-pandêmico, com a qualidade do meu sono. Acho que eu já contei para vocês que eu tenho bruxismo, né? Às vezes isso incomoda. E aí, na nossa prática de hoje, pense que você quer usar cada momento, cada permanência para recarregar suas baterias, fazendo a permanência numa atitude de desfrute. E daí é até mais indicado para isso você ficar num ponto de solicitação um pouquinho menor do que o normal. Claro, você pode dosar isso se você tiver com vontade de fazer uma prática bem puxada e quiser dar o seu melhor, fique à vontade, mas a ideia geral da prática hoje é você curtir, é você desfrutar, é se soltar e aproveitar cada momento aqui para respirar fundo, puxar bastante ar, encher o corpo dessa energia que nós chamamos de prana, né? A bioenergia que recarrega as baterias. E ao final da prática, a ideia é que nós estejamos nos sentindo muito melhor, muito mais recarregados do que antes.
Não tem problema a gente ficar cansado, né? O problema é que a gente não sabe descansar. Eu li um livro recentemente que se chama Sociedade do Cansaço. Acho que foi até indicação da Lu. Não foi, Lu? Não me lembro agora. Alguém me recomendou esse livro. Foi, né? Foi muito... Essa leitura é incrível. Aliás, o autor é muito bom. E ele fala um pouco sobre isso, né? Como a gente virou hamsters na rodinha. E aí tentar usar esse momento da prática aqui para recarregar as baterias, renovar as energias, curtir, desfrutar do sadhana numa boa. Em um último esforço aqui, a gente vai tentar descer o tronco, alongar bem as costas, pendurar bem a cabeça, tracionar a cervical, soltar os ombros e chegar com o topo da cabeça mais pertinho do chão, num último esforço. E daí, para retornar, você flexiona um pouquinho os dois joelhos, sobe o tronco bem devagarzinho, desenrolando a coluna. Respira fundo, chegou aqui em cima, vira de lado e põe o joelho esquerdo no chão. Com o joelho no chão, a gente faz esse treinamento de abertura pélvica, abaixando bem os quadris. Essa posição ela tem algo de equilíbrio, mas ainda assim feche os olhos. Veja se você consegue fazer a permanência com os olhos fechados. E os olhos fechados, eles vão ter o objetivo da aplicação da regra geral de localização da consciência. Pare o seu pensamento na parte do corpo mais solicitada pela posição. Foque o seu pensamento ali, a sua atenção ali e pense que a sua consciência funciona como um farol, iluminando um foco específico numa área escura. Imagine isso, imagine um espaço escuro e a sua consciência, o seu pensamento como uma lanterna iluminando a área sobre a qual você se concentra. E aquela área se revela para você. Se você pudesse sentir, perceber ela num nível mais profundo do que o normal. Isso é particularmente interessante quando existe realmente algum ponto de dor ou desconforto. Porque daí, às vezes, acontece um fenômeno muito interessante que eu já considero como que uma paranormalidade, né? uma expansão de consciência. Você abre um canal de diálogo com o seu corpo. Por exemplo, às vezes eu tenho uma dor no meu corpo, eu não sei do que foi. E aí eu faço uma prática, fecho os olhos, levo a consciência ali e imediatamente uma imagem vem na minha tela mental. Como se aquela parte do meu corpo estivesse me comunicando onde foi que eu machuquei, quando foi, em que contexto. E de uma certa forma existe essa inteligência biológica, né, por trás do nosso organismo, por trás da nossa mente consciente, existe uma memória celular que sabe o que aconteceu, que registrou aquela informação. E aí você faz a posição, aquela informação emerge no seu campo de consciência. Para mim, costuma emergir realmente como uma imagem. E essa imagem vem na minha tela mental, eu capturo ela. Ah, puxa, isso aqui tá doendo porque eu fiquei muito tempo sentado, porque eu fiquei tenso. Sabe, a resposta daquele desconforto está guardada na própria musculatura, na própria área afetada. E quando você leva a consciência para ali, aquilo emerge. Nós vamos transformar essa posição numa lateroflexão. Fica meio difícil demonstrar o ângulo didático dela, mas é o seguinte, você espreguiça com o braço esquerdo para o alto, deixa o braço direito apoiado no joelho da frente e você faz uma flexão lateral com a coluna para o fundo,
né, para o sentido oposto da câmera. Gente, eu acabei de perceber que rolou um momento RGB na minha tela. O EVA da minha sala é azul, o da sala do Bruno é vermelho e o da sala da Leite é verde. Sabe RGB? Igual aqueles canais de cores das televisões. Ficou meio Power Rangers nesse momento. Tá bem, gente. Lá, voltamos aqui. Passamos pela posição em pé só para trocar de lado. E aí você põe o joelho direito no chão, baixa os quadris e alonga bem. Respirações bem amplas e profundas, se possível, olhos fechados. Se não, mesmo com os olhos abertos, leve a consciência para a parte do corpo mais solicitada, investigue com o pensamento essa área, abra um diálogo, um canal intuitivo para que a sua mente consciente possa acessar as informações que estão guardadas ali. Existe uma técnica terapêutica que se chama de Rolfing. E o Rolfing, ele segue esse princípio, partindo, né, do conceito de que traumas, tensões ficam guardados no corpo na forma de contraturas. E o processo terapêutico é justamente fazer o massageamento dessas áreas de contratura e permitir com isso que venha à tona para a mente consciente a informação que está gravada ali. E esse tipo de prática faz muito sentido com a gente, eu não diria no contexto terapêutico, mas no contexto de autoconhecimento realmente. Você sentir o seu corpo, investigar o seu corpo, abrir um canal de diálogo para com ele, e o próprio corpo faz emergir dele as informações que estão guardadas ali. E às vezes vem informações simples, não é nada assim, né? Nossa, quando eu era criança aconteceu tal coisa, não. É informação besta, assim, sabe? Do tipo, puxa, fiquei muito tempo sentado. Então, puxa, fui instalar a prateleira, bati o dedinho, é por isso que meu dedinho tá doendo. Às vezes na hora você bate o dedinho, você nem nota, né? Vem abaixando bem aqui os quadris. E aí a gente vai treinar a lateroflexão. Pode apoiar o cotovelo esquerdo no joelho da frente. Você inspira, leva o braço direito, dá uma espreguiçada com ele para o alto. E aí vira em lateroflexão profundo, fazendo esse movimento, um alongamento da musculatura torácica, abdominal, com a abertura pélvica aqui na jantinha. Leite, tudo bem aí, Leite? Leite tá sofrendo. Sofre. Tá bem, voltamos. E quando voltar, você vai afastar bem as pernas dos pés, deixando as mãos no chão, vai tentar descer até se sentar. Deixa eu melhorar aqui. Leite, cuidado com as pernas também para não machucar. Chegando aqui na posição sentada, o que nós vamos fazer é o seguinte. Você flexiona a perna esquerda, traz esse pé bem pertinho do corpo. Vai usar o joelho flexionado como uma alavanca, pegando ele com a mão direita para puxar. Quando você puxar, a mão esquerda toca o chão lá atrás e você faz uma torção. Se a sua torção estiver mais solta, você pode tentar segurar com a mão esquerda por trás a própria perna, pegando na coxa. Às vezes você não consegue alcançar a perna, mas consegue alcançar a roupa. Se der para pegar assim a calça, a bermuda, pega no tecido e segura, né?
e usa o braço por trás como uma alavanca, o giro, né, do ombro, torce olhando por cima do ombro lá para trás e a gente segura assim um pouquinho. Quem tem boa mobilidade dos joelhos pode fazer essa variação em Padma. O Padma é quando você coloca o dorso do pé sobre a coxa, e você vai ver que eu nunca dou essa variação nas minhas aulas porque eu não posso mais fazer. A minha lesão de joelho, eu já contei para vocês, né, que eu operei o joelho em 2013. Essa lesão limitou completamente esse movimento. Acho que é uma das pouquíssimas coisas que eu realmente não posso de fato fazer, né? Mas se você puder fazer, se você consegue colocar o dorso do pé na coxa, daria para colocar o pé aqui e pegar o pé com a mão por trás. Beleza, se você conseguiu passar a mão por trás aqui, como eu fiz, deixa ela ali, mas a mão direita vai agora pegar o pé e puxar o pé para trás também. Se não der para pegar o pé, você pega o tornozelo, não tem problema. Você vai sentir que o seu tronco fica meio em lateroflexão, ele fica meio de lado. Mas você continua o esforço de torção, olhando por cima do ombro lá para trás. Eu gosto desse daqui, especialmente quando você já consegue pegar os dedos do pé e puxar o pé para trás, alongando bem a planta do pé. Para isso precisa flexionar o cotovelo, e aí você pode colocar como desafio encostar o cotovelo na canela. Nossa senhora. Tá bem, ó. Volta aqui, solta o braço lá atrás, você gira o corpo de frente para a perna estendida, respira fundo. Solta o ar e deita lá na frente. Aqui, de novo, a gente está numa anteflexão. Para garantir que o alinhamento seja ideal, você procura aproximar os dois cotovelos do chão ao mesmo tempo. O mais comum é querer cair meio de lado e encostar o cotovelo direito no chão antes do esquerdo. Às vezes eu até dizia para você tentar encostar o cotovelo esquerdo no chão antes do direito, só para inverter, né, essa tendência de desalinho. Mas o certo mesmo seria a gente avançar com os dois braços simultaneamente. Esse daqui pega ali a musculatura paravertebral, pega para mim bem no meio das costas, um ponto onde eu costumo acumular muita tensão. E aí é gostoso, assim, sabe, alongar, soltar, um ponto assim tensionado. Mas eu acho que para a maior parte das pessoas esse aqui pega mesmo atrás do joelho, atrás da coxa. De novo, né? Fecha os olhos e investigue onde é que para você a posição pega mais. Às vezes eu falo isso, esse aqui pega no meio das costas, pega atrás do joelho, pega atrás da coxa. E você está sentindo o ombro, o pescoço, um lugar que não tem nada a ver com o que eu falei. E tá tudo bem, assim, isso é bem normal. Tanto é que a regra geral da localização da consciência vai dizer assim: leve o pensamento até a área do corpo onde você sentir o maior esforço. Então, apesar de existir uma predominância de alongamento posterior aqui, se para você for o dedo do pé, tá tudo certo. Ai, beleza.
beleza, você volta desenrolando a coluna bem devagarzinho, estende bem a perna esquerda, flexiona a direita e a gente começa aqui com o primeiro movimento de torção. A mão esquerda pega o joelho flexionado, a mão direita alcança o chão lá atrás, pertinho da base da coluna, e você torce. Se tiver fácil, a mão passou por trás, pode dar a volta na cintura, pegar a coxa, pegar a calça, pegar a roupa, onde você puder alcançar melhor ali. Deixa eu fazer uma verificação, isso é um detalhezinho, tá? Não significa que esteja errado. Mas se você deixar o seu pé fletido, seu pé esquerdo fletido, o pé tem que apontar para o teto. E existe uma tendência do pé cair de lado quando a gente faz essa posição, sabe? Há algumas pessoas o pé cai até para o centro, assim. É raro, é mais raro. Mais comum é desalinhar o pé para o lado. De qualquer forma, quando você observa isso, a tendência, né, do movimento cair para o seu lado mais fácil. E, em geral, o ideal para nós vai ser o melhor alinhamento. Então, aqui, o pé fletido apontaria os dedos para o teto, apontaria os dedos para cima. Agora, você poderia girar o pé um pouquinho para o centro e ver o que acontece, girar o pé um pouquinho para fora e ver o que acontece. Essas experimentações, elas são interessantes para descobrir pontos de desafio, pontos de necessidade do corpo. Eu já vi pessoas que tinham muita facilidade de girar o pé para fora. Em todas essas posições assim, o pé caía de lado. E fazer o pé, acertar o pé ali, era uma dificuldade muito grande. Mas, de novo, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Vamos lá. Você solta o joelho e pega o pé. Se não der para pegar o pé, pega o tornozelo. Fica aqui com o tronco meio inclinadinho de lado, mas continua num esforço de torção. Eu gosto dessa posição para alongar bem o tornozelo, puxar o pé para trás, alongar a planta do pé, o arco plantar, o tornozelo, a panturrilha, vira um esforço bem específico. Aí, beleza, você gira o corpo agora de frente para a perna, alinha bem as costas e solta o peso sobre a perna, tombando a cabeça, soltando o pescoço, os ombros. Não estou falando muito sobre isso hoje, mas se você conhece ritmos respiratórios que sejam adequados, né, para práticas assim de alongamento, flexibilidade. Se você conhece mentalizações específicas, pode aplicar tudo isso. Eu sinto isso até hoje, pratico há 20 anos, mas aí eu vou fazer uma aula de um professor. Se o professor não fala para eu fazer um negócio, eu não tenho ainda o condicionamento de ir lá e fazer por conta própria. E é engraçado isso. Às vezes eu tenho, mas é uma porcentagem pequena do tempo de aula. A gente acaba demorando para emancipar, né, a qualidade da prática da indução do instrutor. Mas chega uma hora
Isso é bem interessante quando a gente está melhor treinado, mais consciente. Você vai fazer uma aula, o instrutor dá uma aula super básica, super iniciante, dessas quando tem aluno experimental e tal. E aí você tá lá fazendo ritmo, fazendo mentalização, fazendo as permanências com intensidade. A sua prática, apesar de uma indução mais simples para um aluno mais novo, por exemplo, ela é bem profunda, bem intensa, com bastante qualidade. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Tá bem, pessoalzinho, voltamos aqui. Você sobe o tronco devagar e daí afasta bem os pés. Quando afastar os pés, treine assim, empurrar os quadris para frente. Pense o seguinte, pense que se houvesse uma linha entre os calcanhares, você quer sentar em cima dessa linha. Para mim isso ainda não acontece, né? Eu ainda estou em ângulo aqui com as pernas, mas empurrar os quadris assim para frente é esse o objetivo, né? De você avançar com a pelvis. Aí coloca as mãos no chão ali na frente. Respira fundo, puxa bastante ar, segura um pouquinho os pulmões cheios. E aí você solta o ar e deita o corpo para frente. Encontre aquele ponto de solicitação ideal, onde o esforço ainda não é excessivo, não é incômodo, e onde você consegue permanecer. Se em casa você tiver um espaço bom para isso, você pode fazer essa permanência deitado de costas para o chão com os pés na parede. Eu vou fazer isso aqui hoje. O uso da parede, ele é como se fosse um auxílio, uma muleta. A rigor, a gente não deveria precisar disso. Mas, ao se deitar, as costas ficam retas. E esse é um ponto em que, sentados, a solicitação ficaria muito mais alta para fazer com a coluna reta, né? Então, assim, se você quiser fazer na parede junto comigo, fica à vontade. Se você preferir fazer no chão também, fique livre para isso. Mas aos pouquinhos, mesmo sentado no chão, veja se você não consegue ir estendendo as costas aos poucos. Você pode guardar isso mais para o final da permanência. Na posição sentada, se quiser deixar o corpo mais curvado, a cabeça mais pendurada, tá tudo bem. Quem optou fazer na parede comigo pode explorar aquela execução em que você empurra as pernas, apoiando as mãos nas coxas e estendendo os braços. Vai produzir uma tração da coluna lombar que é muito prazerosa para distensionar a região. Claro que, como tudo, né, no nosso treinamento você faz esse tipo de coisa com bastante consciência. Mas se estiver legal, dá para empurrar bem. E aí é uma sensação de descompressão da região que é muito prazerosa. Essa descompressão. Na nossa aula de ontem eu falava bastante sobre a Kundalini. E a coluna flexível é uma das condições para o despertamento da Kundalini,
porque supõe-se que uma coluna rígida reflete uma estrutura energética, né, da base da coluna, dos plexos inferiores, ainda obstruída. E em muitos casos, o despertamento da Kundalini ele acontece pela limpeza e purificação dos canais, não precisa fazer mais nada. Como a energia da Kundalini é uma energia ígnea, uma energia de fogo, a natureza do fogo é fluir para cima. E aí você abrindo os canais, a energia do fogo flui para cima livremente, naturalmente, sem precisar muitos esforços além disso. Claro que a gente aplica esses esforços para produzir esse efeito com maior facilidade, com maior proficiência, mas nem precisaria. Como, por exemplo, existem tipos de yoga que treinam só mantras, treinam só a meditação, e eles conseguem só com isso produzir o efeito de despertamento da Kundalini. Não tem esse tanto de asana, de pranayama que a gente usa no nosso método. Último esforço aqui, descendo mais o tronco ou os pés se estiver na parede, estendendo as costas, estendendo o queixo para frente, tentando avançar como se fosse tocar o umbigo no chão, né? Quem está na posição sentada, quem está na parede comigo, é como se quisesse tocar os dois pés no chão ao mesmo tempo. E como essa permanência foi um pouquinho mais longa, pense que o retorno também tem que ser bem mais lento. Quem estava na parede ajuda com as mãos para voltar as pernas e flexionar os joelhos e sai da parede girando de lado. Quem estava na posição sentada também pode ajudar com as mãos para recolher as pernas. E aqui a gente abraça um pouquinho os joelhos, puxa as pernas pertinho do corpo. Que delícia, nossa, esse asana ele é muito bom. Dá uma onda, uma sensação boa assim, eliminando tensões. Nós vamos aqui então para uma posição deitada, colocar o dorso do pé esquerdo sobre a coxa oposta para abraçar com as mãos o joelho direito e puxar bem essa perna, esse pé em direção ao corpo. Esse asana ele é importante para a mobilidade dos quadris. Na prática do yoga, isso é importante porque a meta do yoga é o samadhi. Normalmente a conquista do samadhi se dá a partir das técnicas de meditação. Não obrigatoriamente, mas é o mais comum, é o mais típico. Para você ter estados assim de meditação, você precisa conseguir ficar sentado com as pernas cruzadas, tendo bastante conforto para isso. E a posição que a gente costuma ficar sentado na mesa, na cadeira, é uma posição que prejudica a mobilidade dos quadris para as posições sentadas com pernas cruzadas. Aqui a gente reverte um pouco esse impacto negativo, né? De ficar muito tempo sentado na cadeira. Mas nós vamos usar essa base aqui como torção. Então, o que você deve fazer é o seguinte: segure o joelho só com a sua mão direita. Coloque o braço esquerdo no chão,
altura do ombro, e aí você gira os quadris mantendo essa posição das pernas. Quando girar os quadris, vai tocar com a planta do pé esquerdo no chão e olhar por cima do seu ombro esquerdo com a sua mão. Deve preservar em parte o efeito de alongamento dos quadris da posição anterior e acrescentar o efeito de torção. É só manter a mesma posição das pernas, girar os quadris e cair com o pé para um lado. Isso. Mas essa daqui pega um ponto na virilha meio esquisito, assim, sabe? Solte bem o ar, força bem. E daí a gente volta devagarzinho. Quando retornar, a gente troca a posição das pernas. Não precisa trocar o lado da posição, não precisa trocar o ângulo, né? Só colocar o pé direito sobre a coxa, entrelaçar os dedos das mãos, pegar o joelho esquerdo flexionado ali. Aqui a sua permanência, vem relaxar o pescoço, o rosto, os ombros. Verifique no seu corpo partes da sua musculatura que podem estar tensionadas sem necessidade. Você entrelaçou bem os dedos das mãos, pegou ali o joelho. Às vezes você pode até relaxar as mãos, os braços. O próprio peso dos braços e dos ombros acaba puxando o joelho esquerdo suficientemente para alongar o quadril direito. E aí você consegue descontrair mais. Lembra que essa era a proposta original, né, da nossa aula de hoje? Fazer uma aula leve, descontraída, para realmente recarregar as baterias. E aí você faz a posição aqui, quando vai ver, tá com os ombros tensos, a fisionomia apertada, sabe? Tensões desnecessárias ali que não ajudam em nada, pelo contrário, né? Atrapalham a sua experiência do asana. Veja se você não consegue se acomodar melhor com isso. Maravilha, com a mão esquerda você pega o joelho esquerdo, vai estender o braço direito lá para o fundo da sua sala, colocar a mão no chão, girar os quadris, levar a planta do pé no chão e aí virar o rosto lá para o fundo, torcendo. Deixa o peso dos quadris e das pernas alongar, aumentar ali aquela mobilidade dos quadris e das pernas. E de novo, solte o corpo no chão. Não guarde tensões desnecessárias de partes aleatórias do seu corpo, partes que não participam, né, necessariamente da permanência aqui. Se transforma como um Yoga Nidra. Se você fosse fazer o Yoga Nidra nessa posição, você teria que percorrer com a consciência cada uma das partes do seu corpo, uma por uma. Nesse modelo de aula, você pode fazer cada permanência, cada asana um Yoga Nidra, percorrendo com o pensamento as partes do corpo, identificando pontos de tensão, soltando e descontraindo esses pontos para intensificar, né, a amplitude de cada movimento.
aqui, beleza, a gente já vai voltar. Estender as pernas lá para o alto. Lançar as pernas lá para cima e montar aqui a invertida sobre os ombros. E você pode adotar qualquer variação. A princípio, eu recomendo executar primeiro a variação na máxima verticalidade, os pés bem para cima, o corpo perpendicular ao chão, tentando esticar realmente, né, as costas. E só num segundo momento descer as pernas para os pés tocarem o chão. A segunda variação, Halasana, com os pés no chão, é uma variação mais útil para a proposta da nossa aula de hoje, né, que é trabalhar alongamento e flexibilidade. Mas é interessante ter aqui também os efeitos da invertida com o refluxo do sangue. Fazer uma invertida é sempre um descanso para o coração. E nós vivemos um período em que problemas cardíacos eles são muito comuns, especialmente em homens, né? Eu sempre conto essa história para vocês. Eu estudei com um amigo no colégio, ensino médio, e quando eu tinha 33 anos, eu recebi a notícia de que ele sofreu um ataque cardíaco. Como nós estudamos na mesma sala, nós tínhamos a mesma idade. Ele teve um ataque cardíaco aos 33 anos de idade, e eu achei isso um absurdo, assim. Felizmente, nada mais grave aconteceu com ele. Mas é aquele cara sempre esquentado, assim, jogava futebol, ele sempre arrumava briga, sabe? Galera de pavio curto, assim. As invertidas são uma forma de dar um descanso para o coração. E a gente preserva a saúde do músculo por mais tempo. Pensando aí que a gente quer viver bastante tempo, né? Quer ter bastante longevidade, esse cuidadinho com o coração é sempre uma boa ideia. Se você ainda estava ali na variação em verticalidade, pode agora descer para tentar tocar os pés no chão e alongar bem a musculatura posterior. Experimente variações nas posições das mãos e dos braços. Uma bastante útil aqui é você tentar pegar as pontinhas dos dedos dos pés com as mãos, puxando os dedos dos pés para si, em direção ao topo da cabeça, e empurrando os calcanhares avante, né, para longe do corpo. Mas uma outra variação também que você pode experimentar, que está no contexto dessa aula, entrelaçar os dedos das mãos nas costas e estender os braços tentando tocar as mãos no chão. As pessoas que têm os ombros rígidos costumam ter dificuldade de alcançar as mãos no chão aqui. Depois de ficar um pouquinho nessa permanência, venha voltando devagar, baixando as pernas e segurando com a força do abdômen a descida das pernas aqui. Faça a compensação do pescoço, erguendo bem o tórax, estendendo o queixo, tombando a cabeça para trás, apoiando o peso do corpo sobre o alto da cabeça. Completando então a compensação, você abraça os joelhos. Pode puxar os joelhos ou até puxar os pés. Eu brinquei com essa posição na outra aula, né? Que o pessoal de outras linhas de yoga chama essa posição de Happy Baby. Happy Baby.
eu fosse forçar muito a barra, o nome dessa posição estaria dentro dos Merudandasana. Mas eu tô tentando passar um pano. Maravilha, turminha. Esse era o tempo que nós tínhamos para hoje. Vire-se de lado, empurre o chão com as mãos. Sente-se aqui com as pernas cruzadas. Veja ali se tem algum movimento que o seu corpo pede antes da gente encerrar. A Lete deu uma desmantelada ali, mas tá tudo bem, Lete. Mãos em Shiva Mudra, Pranan Mudra, Sastya. Maravilha. O Bruno precisava de um Bhujangasana ainda antes de irmos embora. Tá. Tô viva. Tá valendo. Tava faltando mesmo uma alongada dessa. Nossa, é bom, né, cara? Agora dá vontade de dormir, né? Não dá vontade de mais nada. Comer e dormir. Muito bom. Muito bom, Zé. Maravilha. Obrigada, É desse que você gosta, né? Não consegui abrir hoje a câmera. Obrigada. Oi, Bibi. Tá tudo bem. Fica tranquila. Boa noite, pessoal. Preciso ir, tá? Boa noite, beijão. Boa noite. Tchau.